Policiais prendem um homem por dizer que Bolsonaro é genocida. Veja vídeo. Policiais militares de Goiás prenderam nesta segunda-feira, 31, um professor secundarista após exigirem que ele retirasse do carro um adesivo em que chamava o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Apesar de no último sábado, 29, milhares de pessoas terem ido às ruas de diversas cidades do país protestar contra o presidente, e em inúmeras ocasiões portarem cartazes e faixas o chamando de genocida, os policiais apresentaram como razão de sua ação a LSN, Lei de Segurança Nacional, editada em 1983, no final da ditadura militar, de 1964 a 1985. A lei, cuja revogação já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está sob análise do Senado, tem sido usada pelo governo Bolsonaro para intimidar críticos de sua gestão. O argumento principal é que um de seus artigos estabelece como crime caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Goiás é governado por Ronaldo Caiado, DEM, um dos aliados de Bolsonaro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o policial militar envolvido nesse fato lamentável foi afastado de suas funções operacionais e responderá a inquérito policial para apuração de sua conduta. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, não coaduna com qualquer tipo de abuso de autoridade. Assim sendo, todas as condutas que extrapolem os limites da lei são apuradas com o máximo rigor, independentemente do agente ou da motivação de quem as pratica. No vídeo ao qual a Folha teve acesso, o professor Arquidones Bites, que é secretário de Movimentos Populares do PT, é abordado em Trindade, a cerca de 16 quilômetros de Goiânia, por dois policiais que exigem que ele tire do capô do carro um adesivo com a inscrição "Fora Bolsonaro genocida". Em tom exaltado, o professor se nega a cumprir a ordem. Um dos PMs no vídeo, é possível ler a identificação Tentene Albuquerque, lê no seu celular trecho da LSN afirmando que o professor está, com base nela, cometendo um crime ao atribuir fato criminoso a Bolsonaro. Arquidones repete, sempre em tom indignado, que não só ele, mas vários parlamentares, autoridades e outras pessoas, inclusive da CPI da Covid no Senado, chamam Bolsonaro de genocida. E repete em tom contundente a afirmação de que, para ele, Bolsonaro é genocida. O professor acabou sendo preso e levado para a delegacia da Polícia Civil de Trindade. De acordo com o PT, a polícia se recusou a lavrar o flagrante. Arquidones, então, foi levado para a Polícia Federal em Goiânia. Ao chegar à PF, ele afirmou ter sido agredido pelos policiais militares durante a sua prisão. Após ser ouvido na PF e em meio à pressão de militantes do PT que foram para a porta da PF, o professor foi liberado no final da noite desta segunda. Não houve abertura de inquérito. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, o delegado da PF disse não ter considerado ter havido calúnia ou difamação e que, mesmo se houvesse, seria necessária uma representação do Ministério da Justiça para que fosse tomada alguma atitude. A Folha teve acesso ao depoimento de Arquidones. Nele, o professor diz que o fato de o governo não ter providenciado a vacina contra a Covid-19 a tempo lhe causa muita indignação e sofrimento, já que ele perdeu para a doença o irmão caçula, um tio e uma sobrinha. Ele também confirmou à PF ter dito que o presidente Bolsonaro é genocida, e negou ter desacatado os PMs. Nas redes sociais, o PT Nacional protestou. Chega de censura. Bolsonaro genocida sim. #Fora Bolsonaro. Ainda nas redes sociais do PT circulou uma foto em que o PM aparece ao lado de Bolsonaro. A Folha não conseguiu confirmar na noite desta segunda a veracidade da foto ou sua circunstância. No último dia 27, a instalação de 9 outdoors críticos à gestão de Bolsonaro em Sinop, MT, pagos por um grupo de entidades locais, foi impedida por ação de apoiadores do governo. As peças, com 3 mensagens diferentes, começaram a ser colocadas na parte da manhã, mas a instalação precisou ser interrompida após a intimidação de bolsonaristas. A Lei de Segurança Nacional. Entenda as origens, o seu uso atual e as propostas para modificá-la ou revogá-la. A lei, tendo sua última versão editada nos estertores do regime militar, de 1964 a 1985, em 1983, é uma herança do período ditatorial, sendo um desdobramento de legislações anteriores, mais duras, usadas contra opositores políticos. O que há nela?
Com 35 artigos, estabelece, em suma, crimes contra a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos poderes da União. Traz termos genéricos como incitação à subversão da ordem política ou social, e artigos anacrônicos, como pena de até 4 anos de prisão para quem imputar fato ofensivo à reputação dos presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. Exemplos de aplicação nos dias de hoje. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, usou a lei para pedir ao STF a abertura de inquérito para apurar atos antidemocráticos promovidos por bolsonaristas, com o apoio do presidente da República. O Ministério da Defesa usou a lei em representação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, que havia declarado que o Exército estava se associando a um genocídio na gestão da pandemia. O ministro da Justiça, André Mendonça, usou a lei para embasar pedidos de investigação contra jornalistas, entre eles, o colunista da Folha Hélio Schwartzman, pelo texto "Porque torço para que Bolsonaro morra", publicado após o presidente anunciar que havia contraído a Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes, STF, usou a lei para embasar a prisão do bolsonarista Daniel Silveira, PSL-RJ, propostas de mudança ou revogação. A Câmara dos Deputados aprovou em maio o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e prevê punição para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito. Após a aprovação do texto base em votação simbólica, os deputados rejeitaram sugestões de modificação ao projeto, que agora será submetido ao Senado. A proposta aprovada prevê até 5 anos de prisão para quem contratar empresas para disseminar notícias falsas que possam comprometer o processo eleitoral no país.